Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite declara sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem palavras, nem é ouvida sua voz. Por toda a terra saiu sua voz, e até o extremo do mundo suas palavras. Cada amanhecer ao despertar, contemplamos as obras do Criador. Com gratidão o exaltamos, Supremo Deus e benfeitor. Ele é Deus de vivos e de mortos, e Senhor de todo o que crê e o que não crê. Dá o sol e a chuva para justos e injustos, e a lua para governar a noite. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. A água que rega a terra é para todo ser que vive, mas a água que vem da fonte eterna, quem a bebe nunca terá sede. O Deus de paz jamais nos deixará. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre
Aquele que beber da água que lhe darei, jamais terá sede, porque a minha água é fonte que jorrará desde agora para a vida eterna. Antes que o mundo fosse criado, antes que tudo viesse a existir, Ele já estava lá, o Verbo Jesus Cristo, com seu plano eterno de vir participar de carne e sangue. O Verbo se fez carne por amor a seus filhos, escolhidos nele antes da fundação. Seu sangue foi derramado como sacrifício vivo, sem pecado, para tirar os pecados de muitos. Com uma só oferta, nos aperfeiçoou para entre Deus e os homens. Muitos abandonaram ao Deus Criador para seguir a criatura. Todo aquele que confessar com sua boca diante dos homens e dos anjos que Cristo ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre tudo, Ele o confessará diante do Pai, o nome sobre todo nome. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habita nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá, não houve nem haverá, não houve nem haverá. A cruz não foi o fim, Jesus foi mais além. Ressurgiu dos mortos, nos trouxe um novo e vivo caminho.
e para a liberdade nos libertou. Tudo consumado está, as obras da lei ficaram para trás. Sirvamos a Ele com sacrifício vivo, fruto de lábios que confessam seu nome. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Os verdadeiros adoradores louvam em espírito e verdade. Seu louvor está continuamente em nossa boca. Foi para o seu louvor que nos criou. Deus é Pai dos espíritos, justos, feitos perfeitos. Nos deu sua mente para com Ele reinar. Então o louvarei. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Ah, papai. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Lindo! Maravilha! Isso é assim. E que haja alguém que venha cantar isso pessoalmente também aqui. Recebemos isso aqui no Rio de Janeiro, ou em BH, ou onde for. O nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em toda parte, está dentro de nós também. Sejam bem-vindos à reunião da Família da Fé em São Paulo, neste dia gostoso, agradável. Dizem que chove, não chove, diz que não chove, chove, e não tem problema. Nós estamos sempre vivendo os melhores dias da nossa vida. Diga: hoje é o melhor dia da minha vida. Não há um dia igual ao outro, e o dia de hoje é o melhor. E amanhã, não interessa se é segunda, se é terça ou se é quarta, é o melhor dia da nossa vida e sempre será. Nesse mesmo espírito, sejam muito bem-vindos. Abençoada Zelenir, abençoada Josi, que fizeram mais uma viagem de madrugada. Eram para viajar apenas num leito comum e vieram em leito superior. Olha, até o motorista, até a aviação está a nosso favor. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, abençoado João Carlos, desde Sorocaba, sempre firme. Abençoada Rosângela, com a sua filha, que é a abençoada Raiane, eu não esqueço mais, desde Campinas. Então, em breve teremos aqui gente de Boituva, gente de abençoados de vários lugares do Brasil. É o que está aparecendo, né? Santo André, já tá, grande São Paulo, não é verdade? E assim estamos felizes por estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou rever BH. Olha que maravilha isso.
No meio do caminho, vamos visitar na volta, na segunda-feira, o abençoado Maércio, a quem eu envio um grande abraço desde já, lá em Nepomuceno. Já ouviram falar nesta cidade? Não importa se não ouviram, vocês vão ouvir e vão receber também imagens da cidade de Nepomuceno na segunda-feira. Muito bom, muito bom. Imediatamente vamos confirmar que no dia 5 de julho, estaremos aqui de novo. 5 de julho, às 10 horas da manhã, e no dia 19 também, e assim vamos avançando, fazendo a palavra... ficou bom, mas dá para ficar melhor. Fazendo a palavra correr. Opa, agora tá certo. Levei um susto agora. Tudo está bem. Vamos imediatamente semear, para que esta palavra corra em todas as direções. Então vamos ao vídeo de instrução da sementeira. Maravilhoso, importantíssimo. Preste bem atenção, vai ser muito especial. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmos 126, 6. O salmista nos apresenta uma das imagens mais belas da vida de fé, a do semeador que caminha entre lágrimas. Semear exige esforço, paciência e esperança. Nem sempre vemos resultados imediatos. Há momentos em que obedecemos a Deus com o coração apertado. Servimos em meio ao cansaço, oramos enquanto enfrentamos lutas e continuamos fazendo o bem mesmo quando os frutos ainda não apareceram. As lágrimas do semeador não significam derrota. Elas revelam perseverança. Ele continua lançando a semente porque acredita que a colheita virá. Sua esperança não está nas circunstâncias presentes, mas na fidelidade de Deus, que dá o crescimento no tempo certo. Aqui há uma promessa. Aquele que algumas vezes semeia chorando, voltará com alegria, trazendo o fruto de sua colheita. O choro pode acompanhar a semeadura, mas não terá a última palavra. Deus transforma o trabalho fiel em colheita abundante, a tristeza em júbilo e a espera em testemunho. Se hoje você está semeando entre lágrimas, não desista. Continue crendo, continue servindo e continue confiando. O Deus que vê cada semente lançada também preparou o tempo da colheita. E chegará o dia em que você retornará celebrando, trazendo nos braços os frutos da fidelidade e da graça de Deus. Glória ao teu nome, Senhor, por esta ministração real da tua palavra, verdadeira, e que sigamos avançando, para que a palavra corra, muitas vezes em meio a lágrimas. Porém, avançamos, não desistimos e não ficamos pelo caminho. Glória a Deus, glória ao Senhor por isso. O Senhor nos dá força para seguirmos em frente. E você que está preparado para semear nessa hora, prepare a sua semente, já está preparada, levante-se e vamos agradecer. Senhor, diga isso, estou aqui hoje, porque o Senhor me trouxe. Eu não vim sozinho, eu fui trazido.
Os teus anjos prepararam o caminho para eu chegar. Em meio a lágrimas, em meio a júbilo, mas acima de tudo, com a certeza e a confiança que o Senhor me sustém em todos os momentos da minha vida. Vou semear com gozo e desde já recebo o que vou colher sem limites. Abba, Pai, semeie abençoado. Participe mais uma vez da mesa que está posta. Maravilha. A cruz não foi o fim. Jesus foi mais além. Ressurgiu dos mortos, nos trouxe um novo e vivo caminho. E para a liberdade nos libertou. Tudo consumado está. As obras da lei ficaram para trás. Sirvamos a Ele com sacrifício vivo, fruto de lábios que confessam seu nome. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Os verdadeiros adoradores louvam em espírito e verdade. Seu louvor está continuamente em nossa boca. Foi para o seu louvor que nos criou. Deus é Pai dos espíritos, justos, feitos perfeitos. Nos deu sua mente para com Ele reinar. Então o louvarei. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Fomos criados para o seu louvor. Sejam muito felizes, gozosos por louvar com esse louvor extraordinário, que certamente nos fará cada vez mais engrandecer o teu nome, que é grande em todo o mundo. Senhor, nesse momento, vamos apresentar essa palavra que é tua e que atua em nós. Essa palavra de vida que expressa quem o Senhor é e como o Senhor age em cada momento, em cada etapa das nossas vidas. Diga comigo: eu recebo que a vida de Jesus, ressuscitado, se manifeste em meu corpo, tirando toda dor, se houver dor, tirando todo medo, dúvida, se houver isso em mim. Declaro e chamo aquilo que não é e que é bom para mim, que se manifeste em meu corpo. Todo o teu bem que está dentro de mim, que se manifeste agora para o entendimento, e durante todo este dia, durante toda a semana, cada dia,
vivida no Espírito do Senhor que está em mim. Graças ao Senhor. O tema de hoje tem por título O Tempo de Deus. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Claro, se você está vendo, você não precisa esperar mais, porque já aconteceu. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não é com raiva, nem com desespero, nem arrancando os cabelos, é com paciência. Nós vivemos numa geração onde tudo tem que ser rápido e veloz. Mensagens instantâneas. Se demorou muito para responder, eu já estou impaciente. Por que ele não respondeu se eu mandei a mensagem agora? Respostas têm que ser rápidas e resultados rápidos. Eu quero tudo agora e já. Porém, Deus trabalha em um ritmo diferente. Uma das maiores dificuldades do homem é aprender que existe uma diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. E Paulo compreendeu isso profundamente. Em duas cartas, em suas cartas, ele conecta o agir de Deus, a esperança, a longanimidade e a paciência. Deus exige de nós longanimidade e paciência. E muita gente fala assim, Deus está atrasado. O tempo de Deus não é atraso, o tempo de Deus é preparação. Preparação para quem? Para Deus? Deus tem que estar preparado para fazer as coisas? Não, nós precisamos estar preparados. E Deus, no seu tempo, Ele está cuidando de nós e preparando cada um de nós. A profecia de Isaías, isso aqui é fantástico, é uma grande prova disso. Não vou ler o texto, porque ele nem estava no programa aqui, mas isso me veio no momento. O texto, por exemplo, de Isaías 53, certamente vocês já conhecem, ainda que podem não lembrar. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus aparecer. E o que Isaías escreveu? Ele foi aquele que nos trouxe a paz que estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz, a lei. Estava sobre ele, ele carregou a lei nas costas, carregou o pecado em cima dele, para que nós tivéssemos alívio e ficássemos livres disso. Mas isso a gente já sabe, mas talvez você nunca tenha pensado que Isaías escreveu, claro que foi Deus que mandou Isaías escrever, e ele escreveu isso com verbos no passado. Isaías não disse, ele levará sobre si as nossas dores. Não é futuro. Ele disse, ele levou. Mas como é que ele pode ter levado 700 anos antes de ele aparecer? Porque para Deus o tempo dele já está cumprido. Enquanto todo mundo fica pensando que nós ainda vamos esperar o que vai acontecer, o que será, não. O Senhor já fez. Para nós ainda não aconteceu, mas Ele já fez. Por isso que Paulo disse aos Efésios, Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais. Ele não nos ressuscitará, Ele já nos vê ressuscitados. E Deus disse: eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, e desde tempos remotos, antes da fundação do mundo, o que ainda virá. Meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrade. Esse é o nosso Deus, tá? Isaías 46, 9 e 10 fala sobre isso também. Então, aquilo que para os homens ainda estava por vir, para Deus já estava determinado. Então, o ponto 1 que a gente vai entrar aqui agora, dentro do tempo de Deus, é: a esperança nos mantém de bom ânimo enquanto o tempo de Deus não chega. Todos temos esperança aqui? Do quê? O que mais nós esperamos? A transformação dos nossos corpos, a ressurreição dos mortos. Romanos 8, 24 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Fomos salvos em esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com certeza aguardamos e com paciência aguardamos. Três etapas da salvação. Número 1, fomos salvos. Onde é que nós somos salvos? Passado. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Sois salvos, pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso já aconteceu? Já. Quando? Antes mesmo da fundação do mundo. Então, a nossa justificação já aconteceu, a paz com Deus já foi estabelecida e a condenação já foi removida. Agora, ponto 2, segunda etapa da salvação. Estamos sendo salvos no presente. Como assim? Não é da primeira salvação, porque essa já foi consumada. Mas 1 Coríntios 1,18, aliás, é Colossenses 1,18, diz assim: porque a palavra de Deus é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, ou para os que estão sendo salvos, nós, isto é, a nós, poder de Deus. Agora, nós estamos sendo salvos ou já fomos salvos? Fomos salvos e estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos daquele que está operando em nós diariamente para que reinemos enquanto Cristo vai sendo formado em nós. Tranquilo para entender isso? Eu estou sendo salvo a cada dia. Da minha carne, dos medos de fora, de tantas coisas. E enquanto nós estamos sendo salvos, Cristo vai sendo formado em nós. Ponto número 3. A terceira etapa da salvação. Seremos salvos, futuro. Mas o futuro é isso que está aí. Não há futuro para Deus. Deus não vive futuro, abençoado. Deus vive hoje. E para Deus, hoje nós estamos já transformados. Romanos 13:11. Conhecendo o tempo, que já é hora de levantarmos do sonho. Nós estamos sonhando. A nossa esperança é o sonho. Estamos ali sonhando. Porque agora a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. Quando nós cremos e fomos salvos em esperança, isso para Deus já terminou. Hoje nós estamos já salvos e para nós também. Temos que viver como se tudo já tivesse acontecido também para nós. Então Paulo aqui fala da consumação final da salvação. Quando receberemos corpos glorificados e toda a obra redentora estará plenamente manifestada. Mas hoje, em esperança, fomos salvos. Ou seja, já pertencemos a Cristo, mas ainda aguardamos a manifestação completa daquilo que recebemos.
Então hoje, quando Paulo diz que em esperança fomos salvos, ele está nos ensinando que nós vivemos entre duas realidades. O que nós já possuímos, está aqui. O que nós já possuímos? Pode ler aí. Justificação, paz com Deus, vida em Cristo, e já possuímos o Espírito Santo em nós. Mas ainda aguardamos glorificação, corpo glorificado, manifestação plena dessa vida em Cristo, que nós temos a vida em Cristo, mas temos a carne ainda rondando. Então esta carne vai ser eliminada para que nós tenhamos uma vida plena em Cristo e redenção completa. O Espírito Santo está em nós, mas Filipenses diz que ele está em nós o quê? Aguardando o resgate. Nós estamos aguardando o resgate. Quando o resgate for feito, nós não precisamos mais orar, não vamos precisar mais pregar, porque tudo estará consumado. Por isso não vivemos pelo que se vê, você não pode viver por aquilo que você vê. Viva sustentado pela esperança. Ponto 2, o tempo de Deus. O que o tempo de Deus tem que produzir em nós? Deus está demorando. Quando será? Quando será o dia da minha sorte? Colossenses 1:11. Fortalecidos em todo o poder, para toda paciência e longanimidade com gozo. Como a gente queria que isso fosse agora. A gente queria, nossa carne quer tudo agora. Ela adora coisas agora, só que o nosso espírito segura e diz, fica na sua, porque eu sei o que está acontecendo e eu preciso ser formado em Cristo ainda. Então a palavra longanimidade, ela entra aí e ela tem que trabalhar na tua mente da seguinte forma. O que quer dizer a palavra longanimidade? Ânimo longo. Não é qualquer ânimo. E também não é um ânimo longo, vamos lá, vamos lá. É um ânimo longo bom, consciente. É a capacidade de suportar durante muito tempo sem desistir. É a capacidade de pegar um ônibus em BH de madrugada e chegar aqui. É longanimidade, depois de 7 ou 8 horas de duração. É a capacidade de você investir naquilo que você mais considera que é a palavra. Isso é necessário. Sabe por que é necessidade da longanimidade? Porque a nossa agenda, nós temos uma agenda, né? Dia tal tem que acontecer isso aqui. Mas raramente a nossa agenda, ela combina com a agenda de Deus. Nós sempre temos mais pressa do que Ele. Sempre. Normalmente, eu já ouvi essa palavra por esses dias, deu errado. Deus preparou Paulo durante anos antes de seu ministério alcançar a sua plenitude. Você acha que quando Paulo estava ali consentindo na morte de Estevão, por exemplo, Deus disse, eu vou chamar esse rapaz para ser apóstolo aos gentios. Foi ali? Não, foi muito antes. Por isso, o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de formação. Em Gálatas 1, 15 e 18, que nós não vamos ler aqui, é onde está o tempo que Paulo precisou ter para que Deus formasse Cristo nele. Paulo disse, aprouve a Deus me chamar para este ministério. Eu não quis nada, nem sabia o que é. Paulo não conhecia Cristo, Jesus de Nazaré, e muito menos Jesus ressuscitado. Paulo não conhecia nenhum dos dois. Paulo não conhecia, não sabia quem era. Muitas vezes queremos, em 1 Timóteo 1,16 fala sobre isso, mas por isso, Paulo disse, alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade. Você sabia que Deus é longânimo? Por isso que Ele não tem pressa. Que Deus é longânimo, Ele fica esperando, não a Ele, fica esperando a mim,
a você. Ele está esperando a gente chegar no ponto ali. Muitas vezes, queremos que Deus faça rapidamente aquilo que Ele está construindo cuidadosamente. Você já imaginou o tempo de preparo de um alicerce de um prédio de 50 andares no meio da areia? Sabe onde tem isso? Lá em Dubai. Como é que se constrói um prédio daquilo? Precisa de muita coisa. Deus não abandona a sua obra pela metade. Em Filipenses 1:6, Paulo escreveu assim: e você tem que crer nisso de tal forma: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por isso que não dá para ter pressa. Porque tem hora que eu olho para mim e falo, eu não podia ter errado nisso aqui outra vez. Eu não podia ter feito isso outra vez. Eu disse que eu não ia fazer mais isso, mas eu fiz de novo. Então tem que aprender outra vez. Aquele que começou a obra em mim, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo, há um dia, o dia da ressurreição. Então, ponto 3 fala exatamente sobre Deus não estar atrasado. E agora a gente entra num ponto aqui fantástico. Gálatas 4:4. Mas, vindo o cumprimento do tempo, cumprimento com U, significa o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Cristo poderia ter vindo antes desse tempo? Segundo a agenda de Deus, não. Ele poderia ter vindo depois desse tempo? Também não. Cristo veio no tempo certo. Cristo veio exatamente no momento certo. Paulo chama isso de cumprimento do tempo. Isso revela um princípio tremendo. Deus age sempre no tempo certo. Nem sempre entendemos isso, e aí nós chamamos isso demora. Aí quando a gente fala em demora, Deus olha para a gente e diz assim, calma, porque eu nunca perdi o controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história, nem da história do mundo e nem da nossa história. O mesmo Deus que determinou o momento exato da vinda de Cristo, continua governando os tempos e as estações. Muitas vezes a gente olha para o sistema e vê aquele sistema de pé, falando besteira. Senhor, ora vem, Senhor Jesus, Deus abençoe. Senhor, estou aqui sofrendo, eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou um estrume, eu sou uma porcaria. E Deus olha para isso e diz, quanta ignorância, mas eu tenho que esperar. Então, ponto 4, esperar não é conformismo. Tem gente que pensa que está esperando muito, é porque tem que reagir aí, faz alguma coisa, tem que reagir alguma coisa aí, não pode demorar tanto assim, você vai reagir, o que vai botar Deus na parede, que nem certas denominações fazem. Senhor, eu fiz isso, Senhor, agora... 2 Tessalonicenses 3:5. E o Senhor encaminhe vossos corações ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Paciência, galera. Os Tessalonicenses são o maior exemplo de falta de paciência, que há um tempo atrás aconteceu com muita gente aí. Eles estavam extremamente ansiosos pela vinda de Cristo, a ponto de alguns largaram suas atividades pessoais, largaram trabalho, largaram estudo, largaram família, largaram casamento, largaram tudo para lá, porque Jesus vai voltar. Vocês lembram disso aí, né? E não aconteceu. Aí Paulo teve que chegar e dizer, vão trabalhar, vão viver a vida de vocês,
porque o Senhor não virá sem que venha a apostasia primeiro, o filho de perdição, o homem do pecado. Aí eles começaram, alguns ficaram tristes e abandonaram a fé. A paciência de Cristo não é ficar inativo e nem apressado. A paciência de Cristo é esperar o tempo de Deus. Enquanto aguardamos, então, o que nós fazemos? Continuamos comendo. Não agora. Continuamos crendo. Continuamos servindo o ministério. Continuamos anunciando o evangelho para quem precisa ouvir e ser feliz, reinar nessa terra. Continuamos crescendo na graça. Continuamos semeando, continuamos trabalhando, congregando. Tem gente que pensa que Paulo congregava porque não tinha internet. Ué, é diferente estar aqui ou é igual estar na telinha? É diferente, claro que é. A telinha é para quem não tem o privilégio de estar aqui. Paulo aguardava a manifestação plena de Cristo, mas cumpria sua missão enquanto ele esperava. Já pensou Paulo parar tudo e dizer: Senhor, o senhor demorou muito, chega. Concluindo, o tempo de Deus então está ligado a 3 atitudes essenciais. Vamos repetir? Primeiro, esperança. Crendo que Deus cumprirá o que prometeu, porque ele disse: aquele que começou a boa obra em vós, vai concluir em Cristo Jesus. Como Isaías disse 700 anos antes, ele levou sobre si nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, parece que ele está falando de uma coisa que aconteceu no passado, mas não, é para o futuro. Jesus veio depois de 700 anos, cumprir aquilo. Você acha que Deus vai deixar de fazer o que Ele prometeu para nós? Deus tem um propósito absurdo no meio dessa humanidade. E a segunda coisa é a longanimidade, que é você ficar firme durante o processo. E o terceiro, paciência, que é continuar confiando enquanto não aparece o resultado. O Senhor está trabalhando, abençoado, mesmo quando nós não percebemos. Aliás, se você olhar, atentar para os detalhes da sua vida, você vai ver quanto o Senhor está trabalhando em você. Aquilo que hoje parece demora é apenas preparação. Então Paulo disse: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Diga, paciência. Eu aguardo. O Deus da graça continua operando. O Deus da paz continua conduzindo. Aliás, o nosso papel não é controlar o relógio de Deus. Deus tem um relógio, né? Nosso papel não é controlar o relógio dele. Será que é agora? Vamos fazer um curso de Apocalipse, vamos falar da segunda vinda, fazer mapa para mostrar quando é que vem. O nosso papel é permanecer em esperança, longanimidade e paciência, até que o seu propósito se cumpra. Esta é a palavra para hoje. O tempo, diga o tempo de Deus. Vamos orar. Senhor, graças pela paciência que o Senhor nos dá, graças pela longanimidade que eu devo viver com bom ânimo, graças pela tua vida que está dentro de mim e que nesse momento de espera eu sei que sou curado, eu sei que sou saudável, sei que a minha carne é uma mentira que tenta me derrubar, sei que a minha vida está em tuas mãos, não tem outro Deus em mim. O Senhor é o meu Deus, o nome sobre todo nome, Deus de deuses, Rei de reis, Senhor de senhores,
Te amo, te louvo e te agradeço por tudo. No nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Abba, Pai. Glória a Deus. A cruz não foi o fim, Jesus foi mais além. Ressurgiu dos mortos, nos trouxe um novo e vivo caminho, e para a liberdade nos libertou. Tudo consumado está, as obras da lei ficaram para trás. Sirvamos a Ele com sacrifício vivo, fruto de lábios que confessam seu nome. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Verdadeiros adoradores louvam em espírito e verdade. Seu louvor está continuamente em nossa boca. Foi para o seu louvor que nos criou. Deus é Pai dos espíritos, justos, feitos perfeitos. Nos deu sua mente para com Ele reinar. Então o louvarei. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil, e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil.
Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.